E aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo. Uhum. Não, muito bom. Ó, a Jéssica, eu falando, já estava com saudade de conseguir participar. Ô, Jéssica, que bom que você conseguiu participar hoje. Tenho certeza que essa live aí vai ajudar muito todos vocês. Quero, de antemão, já agradecer aí a participação do Henrique. O Henrique, eu estava lembrando com o Getúlio, Henrique, nós da nossa graduação lá na mesma época, né? Sim, sim, contemporâneo de UEG, né, em Anápolis. Foi uma fase Hoje, muito positiva, muito boa. hoje você está morando aonde? Agora eu trabalho na Anvisa, eu estou morando aqui em Brasília, mas já morei em Ah, Anápolis, Goiânia, né? E na, aí, na época, uns na, 7 anos na que eu época estou de por aqui. UEG, na época de UEG fica morando na estrada, né? Isso, é aquela ponte aérea, né? Goiânia-Anápolis. Confusão. Pessoal, então sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Henrique. Henrique, antes de começarmos a falar sobre o tema da live de hoje, que é vigilância sanitária e assuntos regulatórios, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui. Beleza, eu sou Henrique Mansano, né? Sou farmacêutico, formei na Universidade Estadual de Goiás, sou contemporâneo do Tiago. E depois de formado, eu trabalhei em drogaria, fiz estágio em farmácia de manipulação, fiz um estágio na Vigilância Sanitária de Anápolis, que foi onde despertou a minha vontade por trabalhar com vigilância sanitária. Foi uma oportunidade muito boa. E depois eu ingressei como farmacêutico na Prefeitura de Goiânia, trabalhei lá por um período, eu acho que cerca de 6 meses na assistência farmacêutica, e depois, posteriormente, eu fui para a Anvisa, onde eu estou até hoje, há quase 7 anos. E na Anvisa eu já tive a oportunidade de trabalhar com a parte de registro de medicamentos, pós-registro de medicamentos, e atualmente eu trabalho com a parte de bula, rotulagem, registro simplificado. Então sempre a minha atuação profissional dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sempre foi voltada, né, para essa parte do registro, ou seja, vamos colocar assim, o pré-mercado, né, antes do medicamento entrar no mercado em si. Foi a atuação que eu tive até hoje. E, paralelamente a essa minha atividade na Anvisa, eu também tenho uma atividade como professor de pós-graduação, em especializações em MBA de gestão industrial farmacêutica, assuntos regulatórios, vigilância sanitária. Tenho também participação em especialização de farmácia hospitalar. Então, e também um preparatório para os concursos da Anvisa, né? Que eu também faço uma atuação nas disciplinas voltadas para o concurso da Anvisa. Pouca coisa, né, cara? Aquela história assim, você só dá aula, né? Você nem faz quase nada, né, cara? Tipo isso. Exatamente. Henrique, quero já de novo aí dar as boas-vindas para quem está entrando. Hoje o nosso tema é sobre, nós vamos falar um pouco sobre assuntos regulatórios e vigilância sanitária. E para nós começarmos, eu queria que você explicasse para as pessoas que não conhecem nada sobre o setor, qual é o papel dos assuntos regulatórios, né, do setor de assuntos regulatórios nas indústrias. Sim, eu vou falar da parte aqui que me cabe, né, que é a parte do, vamos colocar assim, do regulador, né, daquele que faz a demanda para a indústria, né? Então, assim, as indústrias farmacêuticas, elas têm que cumprir uma série de regras, né, para que o medicamento esteja no mercado. Regras essas que começam desde quando a indústria tem que aprovar a autorização de funcionamento, passando pelas boas práticas de fabricação, o registro, pós-registro do medicamento, o monitoramento, né, do medicamento no mercado, que é o que é realizado pela farmacovigilância. Então, em todas essas etapas, a atuação dos assuntos regulatórios ela é de extrema importância, porque em todas essas etapas envolve uma série de documentações, uma série de requisitos técnicos que as indústrias precisam cumprir. E para isso elas precisam cada vez mais de profissionais cada vez mais qualificados, né, com um perfil adequado, que possam fazer essa interlocução entre a indústria e o órgão regulador, que é a Anvisa, né? E cada vez mais essa interlocução ela se torna cada vez mais técnica e específica, porque a Anvisa hoje ela caminha para uma convergência regulatória, ou seja, as normas que a Anvisa aplica hoje para o registro, pós-registro de medicamento, para as boas práticas de fabricação, são todas normas harmonizadas internacionalmente,
como, por exemplo, no registro de medicamentos com o ICH, né, com a fiscalização, o PIX. Então, são instituições transversais, internacionais, em que a Anvisa faz parte. Então, as normas da Anvisa ela vem cada vez mais para a passo com as normas do EMA, né, que é a Agência Reguladora Europeia, com as normas do FDA. Então, isso requer que o profissional de assuntos regulatórios ele esteja cada vez mais capacitado e preparado para atuar nesse mercado. Isso envolve, sem dúvida, aí, conhecimento não somente da parte técnica e de legislação, mas também assim, um preparo na parte de língua inglesa, né, que é fundamental para que o profissional tenha sucesso na atuação em assuntos regulatórios. E tem que gostar de ler, né, o Henrique, porque Sem dúvida. tem que ser uma pessoa bem analítica, né? Eu acho que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Inclusive, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir colocando aí podem mandar no chat, e em breve nós vamos tentar responder todas, tá bom? Henrique, dentre essas documentações que você comentou, nós temos as RDCs, né? E se fala muito de RDC, principalmente nas indústrias farmacêuticas. Eu queria que você comentasse, para quem não tem nem ideia do que se trata, o que é uma RDC? RDC é a sigla, né, para a resolução da diretoria colegiada. Basicamente, são as normas, né, que a Anvisa utiliza para regular os setores que ela atua. Então, a Anvisa tem uma atuação tanto da parte de medicamentos, alimentos, diversos outros segmentos que tenha interface com a saúde humana, produtos para a saúde, por aí vai. Então, o mecanismo que a agência reguladora utiliza para regular o mercado, para estabelecer um padrão de qualidade no mercado, são as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa. Então, por que ela leva esse nome? Porque a Anvisa ela é um órgão colegiado, ou seja, ela é formada por 5 diretores e um deles o presidente, e é essa diretoria que aprova as resoluções. Por isso o nome RDC, né? Resolução da Diretoria Colegiada. E aí, só aproveitando, Thiago, pegando um gancho do que você disse, que o profissional de assuntos regulatórios, sem dúvida, ele tem que gostar muito de lei e se interessar muito por analisar as legislações, porque muitas vezes uma legislação ela faz interface com outra legislação. Então, o profissional de assuntos regulatórios ele tem que estar muito ligado nessas relações que uma RDC tem com outra, né? Então, é importante que ele tenha, assim, esse interesse por ler as normas, por aprender mais. E assim, são muitas RDCs, né? No meu caso, por exemplo, eu uso muito na área ambiental a RDC 222, que é a parte de descarte de resíduos, né? Eu uso demais mesmo, para mim o coração aí das normas que eu utilizo. E existem várias RDCs, tem a famosa 301, cara, tem RDC aí para dar e vender, né? Eu queria que você comentasse quais são as principais RDCs e as ISOs que se aplicam à indústria farmacêutica de forma geral, não só em relação a assuntos regulatórios, né? Mas quais são aquelas que, para aquela pessoa que está assistindo aqui a live e ela quer já começar a entender como funciona na indústria de forma geral, quais são as principais RDCs e ISOs que essa pessoa deve começar a ler? Não, eu acho que para uma leitura inicial aí do pessoal que esteja começando na parte de assuntos regulatórios, aqui focado na parte de medicamentos, eu entendo que seria a RDC 200, que é a RDC que trata do registro de medicamentos, a RDC 73, que é a RDC que trata do pós-registro de medicamentos, e já voltado para boas práticas de fabricação, a RDC 301 de 2019. A RDC 301 ela é uma legislação que trouxe um marco diferenciado para a parte de boas práticas de fabricação de medicamentos. Como eu disse aqui, a Anvisa ela vem trabalhando cada vez mais na convergência regulatória, ou seja, trabalhar cada vez mais próximo com aquilo que já é praticado nas outras agências reguladoras, as mais potentes do mundo, né, como a EMA, o FDA e outras. E, nesse sentido, a RDC 301, por exemplo, ela já traz essa harmonização, a harmonização do PIX, né, ela já é calcada na questão do risco sanitário. Não somente ela, mas a questão também da RDC, que trata da parte de pós-registro de medicamentos e de registro também, todas elas voltadas muito para a parte de pós-registro. Então, em resumo, resumindo, as legislações para que se comece um estudo inicial na parte de assuntos regulatórios seriam essa, a RDC 200, a parte de registro de medicamentos, a RDC
73 da parte pós-registro de medicamentos e a RDC 301, de boas práticas de fabricação. Por que que eu cito essas legislações especificamente? Porque a partir delas, o profissional de assuntos regulatórios ele consegue traçar toda uma teia de outras normas que ele precisará conhecer ao longo da sua atuação profissional. Legal. E dentre as ISOs, quais são aquelas ISOs que você destaca, assim, que são as principais para quem quer trabalhar nessa parte, né, na indústria farmacêutica? Uma delas, óbvia, é a ISO 9000, né? Isso, as questões são as ISOs 9000, né? E aí a gente tem que ver, como a ISO é um pouco mais específica, tem que ver mais sobre o caso concreto para que seja uma orientação mais específica, né? Porque aí depende de qual é o objetivo ali que se busca com a aplicação da ISO. Legal. Você está falando assim, e você já falou várias vezes aí ao longo do nosso bate-papo, Henrique, sobre um pouco do organograma assim, da Anvisa, e nós sabemos que a Anvisa ela é muito organizada. Então, como que ela se organiza? Como que é a organização da Anvisa, assim, mais específico? Como que é a sua atuação, por exemplo? Hoje você comentou no início da live que você é coordenador da parte de bula, né? Então, como que é a organização da Anvisa? Não, você é coordenador interino, né? Não sou coordenador da parte de bulas, não. Eu atuo junto na gestão, mas não sou o Ah, coordenador. tá. Só uma Então, correção. legal. E como que ela se organiza, então? Não, a Anvisa, como eu disse para vocês, a Anvisa, primeiramente, ela é o quê? É uma autarquia sob regime especial, né? Ela tem toda a autonomia administrativa, autonomia orçamentária, né? Então, a Anvisa, ela tem essa autonomia para que ela possa realizar a sua atividade de regulação. E para que ela realize a atividade de regulação, ela precisa também de ter uma estrutura diretiva, e a estrutura diretiva dela é uma diretoria colegiada, são 5 diretores, dentre eles um presidente. E abaixo dessa diretoria colegiada você tem outras diretorias, né, que tratam de assuntos específicos, registro de medicamentos, monitoramento, né, a fiscalização de medicamentos, então cada uma vai atuar numa interface. E é importante que ela seja assim, porque isso dá robustez para a agência e permite com que ela tenha uma atuação eminentemente técnica, né? A gente está vendo agora toda essa discussão relacionada à vacina, o registro da vacina, como que vai ser essa análise, né? Quanto tempo isso vai levar. Então, assim, sempre quando a Anvisa entra nessa discussão, ela já entra especificamente o quê? Na discussão técnica. Por que que ela faz isso? Porque ela tem toda uma estrutura organizacional que permite com que ela possa atuar sem fazer nenhum tipo de interface de questões políticas por causa das diversas características da agência reguladora, como, por exemplo, os diretores da Anvisa, eles têm estabilidade no cargo. Aí vocês pensam, Henrique, mas ele não é indicado aí pelo presidente da República? Sim, ele é indicado pelo presidente da República. Só que antes do nome ser aprovado, ele passa pelo Senado, é sabatinado, e após a aprovação do nome do diretor, ele passa a ter estabilidade no cargo. Então ele fica, vamos dizer assim, blindado de qualquer tipo de interferência política, né? E é necessário porque senão não tem uma gestão isenta, né? Sim, não tem como. Cara, E também porque, assim, porque a Anvisa regula um mercado de alto potencial, né? Em torno de 25% do PIB nacional é regulado pela Anvisa. Então, assim, para que se mantenha o equilíbrio, né? Porque qual é a função da regulação? Isso é importante a gente colocar aqui para os estudantes aí, para os profissionais de assuntos regulatórios. Qual que é o objetivo da regulação sanitária realizada pela Anvisa? O objetivo é que faça uma balança entre os interesses econômicos e a proteção da saúde da população. Então, a agência reguladora ela vem para equilibrar isso e manter. Então, a agência ela não vai ser nem favorável somente ao mercado e não somente pensando em interesses sociais. Ela sempre tem que buscar um equilíbrio, né? Porque essa é a grande função da regulação, né? legal. E acho que quem trabalha na indústria já está mais que acostumado a passar aí pelas famosas auditorias, né, da Anvisa. Eu queria que você comentasse um pouco, para aquelas pessoas que não sabem como ocorrem, qual que é a função das auditorias e como que elas ocorrem dentro de indústrias. Sim.
As auditorias da Anvisa, as fiscalizações, são todas elas previstas em norma, né? Elas são todas elas já baseadas nas RDCs e na Lei 6360, na Lei 6437. E aí, essas auditorias, elas vão ter diversas funções. Por exemplo, pode-se ter uma auditoria de um registro de um medicamento, pode-se ter uma auditoria de pós-registro de um medicamento, e temos principalmente as inspeções, né? Vamos colocar assim, que são as inspeções de boas práticas de fabricação de medicamentos. Como que isso funciona? Uma indústria farmacêutica, para que ela possa vender o produto dela aqui no mercado nacional, independente do local em que ela esteja estabelecida, seja em qual país for, se ela for vender um produto aqui no mercado nacional, ela tem que ter o seu certificado de boas práticas de fabricação aprovado pela Anvisa. Então, a Anvisa, para que possa permitir essa certificação, os técnicos vão até a indústria, fazem toda a inspeção baseada principalmente na RDC 301 de 2019, que é a RDC de boas práticas de fabricação, e verificam se aquela empresa ela cumpre os requisitos para que possa ter o certificado de boas práticas de fabricação. Uma vez emitido esse certificado, a indústria pode fabricar o produto e pode, se for o caso, exportar para o Brasil, ou seja, comercializar no mercado interno. Então, o que você colocou como auditoria, né, que a gente pode também especificar como inspeção, e na forma de inspeção você tem também a parte de fiscalização de medicamentos. Qual é o objetivo? Ela pode ser, então, para certificação, ou seja, para permitir que um determinado fabricante entre no mercado nacional, ou também pode ser uma certificação, uma inspeção relacionada com o quê? Relacionada com uma inspeção investigativa. Por exemplo, a Anvisa recebeu a denúncia de um medicamento que está apresentando algum determinado problema no mercado. Aí faz-se uma inspeção na planta daquela indústria para tentar investigar qual foi o problema relacionado, e aí, se tiver ocorrido alguma infração sanitária, a empresa é autuada com base na Lei 6437. Né? Então, assim, basicamente, é esse o contexto em que ocorre e é importante também pontuar que todas as legislações da Anvisa, quando o pessoal começar a estudar as legislações, e também os profissionais de saúde que já atuam, eles vão perceber que sempre no final da legislação, de uma resolução da diretoria colegiada, fica estipulado em um artigo que as infrações ali serão punidas com base na Lei 6437. Né? Então, basicamente, essa é uma lei também muito importante para quem atua na parte de assuntos regulatórios, a Lei 6437, para que se conheça quais são as formas de punição que a empresa pode sofrer. Inclusive, a Lei 3467, ela tem uns artigos especificando o tipo de infração e qual é a punição. Então, isso tudo estando aí relacionado com as auditorias, com a fiscalização das indústrias farmacêuticas. Legal, e é importante, assim, é bacana você comentar isso, porque são várias possibilidades, né, e as pessoas não têm noção do quão complexo é para você colocar um medicamento no mercado, né, o Henrique. Tem várias etapas, inclusive eu queria, se possível, que você comentasse isso. Quais são as etapas de registro de um medicamento? Eu tenho um medicamento que eu quero produzir, já fiz ali o desenvolvimento dele, eu sei que é um medicamento que ele tem uma perspectiva de mercado muito boa. Quais são as etapas para poder registrar esse medicamento na Anvisa? Sim. Não, a pergunta é excelente, é importante a gente trabalhar com essa ideia. Vamos pensar aí, por exemplo, hipoteticamente, o registro aí de um genérico, né? Para o registro de um medicamento genérico, a empresa ela tem que cumprir também as legislações da parte de bioequivalência e biodisponibilidade. Isso também para os medicamentos similares. Então, a gente pode dizer que para o registro de um medicamento, a empresa vai ter que trabalhar tanto na comprovação da bioequivalência e da biodisponibilidade, quanto da comprovação da parte da qualidade do medicamento. Então, a RDC 200, que eu citei no início, que é a norma estruturante, né, da parte de registro de medicamentos, ela traz quais são os requisitos que a empresa deve cumprir. Então, basicamente, a empresa, primeiramente, ela tem que demonstrar que ela realizou a bioequivalência com o medicamento de referência e que esses dois medicamentos eles são estatisticamente
semelhantes, e também ela tem que demonstrar que ela tem a qualidade de produção daquele medicamento. E aí, como que ela vai demonstrar isso? A empresa ela vai produzir um biolote, e a partir desse biolote ela manda as provas dos testes de controle de qualidade para a Anvisa. E a partir dessa prova, desses testes de controle de qualidade, os técnicos analisam e aí verificam se o medicamento ele cumpre com os requisitos de qualidade, segurança e eficácia. Então, basicamente, o que a Anvisa verifica quando se trata de registro de medicamentos é esse tripé: qualidade, segurança e eficácia. E é importante aqui no registro de medicamentos a gente discutir também, Tiago, a questão que se for um medicamento novo, né? O que é um medicamento novo? O medicamento novo é aquele que traz no IFA, né? O que é um IFA? É um insumo farmacêutico ativo, né? E é importante a gente dizer isso daqui, porque ontem na Globo News eles falaram que o insumo farmacêutico, o IFA, né, significa ingrediente farmacêutico ativo. Não é esse o conceito, né? O conceito é insumo farmacêutico ativo. Então, se um medicamento ele traz um insumo farmacêutico ativo que é inédito no país, que não existe no mercado nacional, ele é considerado como um medicamento novo. Nesses casos, no registro de um medicamento novo, ele é um pouco mais complexo, porque aí a empresa vai ter que provar o quê? Através dos estudos clínicos, fase 1, 2 e 3, que a empresa cumpre com as questões que o medicamento tem o quê? Segurança e eficácia. E aí, provando isso, ela prova também a parte de qualidade e ela consegue registrar. Então, aí, nesse momento, a gente pode até fazer um paralelo. Qual é o paralelo? Entre o registro de um medicamento novo e o registro de um medicamento genérico e similar. O genérico e similar, a indústria tem que provar o quê? Bioequivalência e biodisponibilidade. E já no registro de um medicamento novo, ela tem que apresentar os estudos clínicos. Por quê? Porque é uma molécula inédita, é um medicamento que não existe no mercado nacional. Então, ele não tem comparador para que possa ser utilizado no registro do medicamento. E aí, mesmo depois da parte do registro, a empresa tem que continuar acompanhando o medicamento no mercado, que são as atividades de farmacovigilância. Cara, que explicação legal, viu, Henrique? Obrigado. Eu sei que é uma pergunta muito complexa de ser respondida, tá, Henrique? E se você não souber, não vou te colocar na fogueira. Mas você tem noção de quanto tempo que demora? Eu quero abrir minha indústria hoje, certo? Eu já tenho a parte física, quero começar a rodar um medicamento genérico. Quanto tempo, mais ou menos, assim, em média? Eu sei que isso tem a questão burocrática, né, enfim, mas em média, fora a pandemia, porque agora também tudo que a gente tinha como prazo durante a pandemia tem um pouco de diferença, né? Mas em tempos normais, assim, quanto tempo demora para que um medicamento saia da linha produtiva, né, e já consiga fazer todas essas etapas do registro? E se ele for um medicamento novo também, quanto tempo demora em média, assim? Não, a sua pergunta, ela, assim, vamos dizer, é uma pergunta capciosa, mas ela se torna fácil de responder pelo seguinte, porque existe uma legislação que estipula qual é o tempo que a Anvisa deve gastar para que se analise o registro de um medicamento. Em 2014, começou-se uma discussão em cima disso que você falou. Eu quero colocar um medicamento, a indústria, pensando como indústria, né? Eu, indústria, quero colocar um medicamento no mercado e eu quero fazer aqui um planejamento para saber em quanto tempo eu vou poder fazer o lançamento desse medicamento no mercado. Qual é o prazo que eu vou levar para esse lançamento? E aí as indústrias tinham muita dificuldade de trabalhar com a previsibilidade, porque não havia uma previsibilidade tão grande quanto qual é o tempo que gastaria para o registro de medicamento. E aí houve uma série de discussões que culminaram na aprovação de uma lei no Congresso Nacional, que é a Lei 13.411, que ela estabelece um prazo para o registro dos medicamentos. E ao estabelecer prazo para o registro dos medicamentos, ela criou a possibilidade que a Anvisa também pudesse criar uma resolução da diretoria colegiada, uma RDC, que é a RDC 204 e a RDC 205, que estabelecem quais os pedidos de registro de medicamentos vão ser considerados prioritários e quais pedidos de registro de medicamentos vão ser considerados ordinários. E por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para que eu possa explicar o seguinte: se um pedido de registro de um medicamento for considerado ordinário, por exemplo, um medicamento que já tem no mercado, a indústria quer registrar um paracetamol, uma dipirona.
cá entre nós, o mercado nacional não precisa mais de dipirona e paracetamol. Nesse caso, o registro desse medicamento ele vai passar a ser um registro ordinário. Aí ele leva o prazo estabelecido para a lei para que a Anvisa possa dar o registro é de 365 dias. Se for considerado um medicamento de análise prioritária, a Anvisa tem 180 dias para dar o registro. Então, o que seria uma análise prioritária? Por exemplo, a RDC 204 estabelece, se for um produto que será utilizado no Programa Nacional de Imunização, como, por exemplo, o caso da vacina, agora toda a discussão relacionada à vacina, da análise do registro da vacina do Covid, né, contra o Covid. Nesse caso, é um produto prioritário com base na 204. Então, o registro ele tem que sair o quanto antes. Ele tem que sair num prazo menor do que o produto ordinário. Então, em resumo, 365 dias se o registro for considerado como um registro ordinário e 180 dias se for considerado como um registro prioritário. Então, essa já é uma dica importante aqui para o pessoal que trabalha com assuntos regulatórios e que estuda assuntos regulatórios. É a Lei 13.411, que é uma lei que alterou a Lei 6360, e essa lei ela trouxe previsibilidade para a indústria farmacêutica quanto ao registro de medicamentos, porque ela estabeleceu o prazo em que a Anvisa tem que se manifestar quanto ao pedido do registro. E, com base nessa lei, a Anvisa criou a RDC 204, que é a RDC que estipula ali quais são os requisitos para que o medicamento possa entrar na fila prioritária e quais são os requisitos para que ele continue na fila ordinária. Cara, muito bom. E é legal você citar aí, né, em tempos de pandemia, eu acho bacana você citar a questão do registro, né, de vacinas contra o Covid, porque tem muitas pessoas que acham que é algo super simples, né, Henrique? É só, a vacina chegou, não, amanhã já está no mercado, e não é assim, né, cara? É um passo, existe toda uma parte burocrática, até mesmo para resguardar as pessoas, né, de não estarem tomando aí qualquer coisa, né? Enfim. Sim, independente, só complementando aí, independente da Por questão favor. de um pedido de registro, por exemplo, que agora está no holofote, né, que é da vacina do Covid, seja qual for outra vacina ou qual for outro registro de medicamento, a Anvisa sempre vai buscar verificar se a empresa consegue cumprir os requisitos de qualidade, segurança e eficácia. Então, cumprindo esse tripé, o produto vai para o mercado, mas é como você disse, não é tão fácil assim cumprir esse tripé. Né? São requisitos técnicos, sempre existe uma ansiedade muito grande, né, por parte da sociedade, mas, sem dúvida nenhuma, é um trabalho técnico muito aprofundado. Legal. Você falou ao longo da live sobre medicamento novo, medicamento genérico. Eu acho interessante fazer a definição dos tipos de medicamentos, né? Quais são as categorias de medicamentos que nós temos? Olha, vamos colocar assim, são diversas categorias, mas a principal, o que é importante aqui para quem está iniciando a atividade na parte de assuntos regulatórios, ou que já trabalha com a parte de assuntos regulatórios, é conhecer que a gente tem os conhecidos já medicamentos genéricos, similares, os novos e os inovadores. Eu acredito que medicamentos genéricos e similares, a maioria dos profissionais já tem uma ideia do que seja, né? Basicamente, são produtos que comprovam que eles comprovam os requisitos de bioequivalência e biodisponibilidade, quando necessário, frente ao medicamento de referência. Agora, os medicamentos novos, inovadores, eles têm uma distinção bem característica. O novo, como eu já disse, é aquele medicamento que não existe no mercado, ele nunca apareceu aqui no mercado nacional, então ele é considerado um medicamento novo. Agora, um medicamento inovador é uma molécula que já existe no nosso mercado, mas que as indústrias conseguem fazer modificações nessa molécula e formular um medicamento que traga algum ganho especial para o paciente. Por exemplo, um medicamento que era tomado 2 vezes ao dia passou a ser tomado 1 vez ao dia somente, porque a empresa conseguiu trazer ganhos de farmacocinética para aquele produto. Então, isso é considerado um medicamento inovador. Então, essa é uma importante diferença, porque muitas vezes eu percebo que os farmacêuticos e até profissionais da área de assuntos regulatórios fazem uma confusão entre o que é um medicamento novo e o que é um medicamento inovador. Então, a diferença entre eles, elas vão nesse requisito, que o medicamento inovador é uma molécula que já existe,
ela sofre modificações e ganha-se um novo registro na Anvisa. Um exemplo que é muito característico são os medicamentos omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, ou seja, a gente percebe que é uma mesma estrutura química ali que foi modificada com formulações diferentes e aí eles conseguem chegar a ter um novo registro. Então, as indústrias elas buscam muito essas características, né? Porque a gente sabe que o produto ele é lançado, ele tem um pico de venda, depois ele estabiliza e ele começa a entrar num declínio. E é nesse momento do declínio que a indústria busca já ter um outro produto para registrar e aí manter, manter a boa performance econômica, né, do medicamento. Isso aí, para mim, Henrique, é uma novidade até para mim, tá? Então, assim, vou te fazer a pergunta padrão ao aluno mesmo. Beleza. Você falou que eu tenho um medicamento que ele tem que sofrer um upgrade ali para poder para ter essa classificação de inovador. Isso também entra, por exemplo, nessa época aí de pandemia, existiram muitos medicamentos que eram utilizados para uma finalidade e agora eles queriam utilizar esse medicamento para fins relacionados ao Covid. Isso também ele entra como um medicamento inovador ou seria um medicamento novo? Não, porque a função dele seria diferente. Não, aí no caso, ele não vai entrar nem como novo e nem como inovador. Primeiro a gente tem que entender o contexto aqui. Existe uma questão que é o uso off-label do medicamento. O que é esse uso off-label, né? Fora do rótulo. Basicamente, a forma de uso do medicamento ela está prevista onde? Na bula do medicamento, que estabelece ali para qual indicação aquele medicamento foi registrado. Contudo, os médicos eles são soberanos em suas prescrições, então eles podem, por exemplo, a gente teve uma discussão muito forte relacionada com a hidroxicloroquina, né? Basicamente é o quê? Ela não tem o registro específico para ser utilizado no tratamento dos sintomas do manejo da Covid-19. Contudo, a gente sabe que ela está sendo utilizada para esse fim. Aí a pergunta que fica mas como que ela está sendo utilizada se ela não tem registro? Ela está sendo utilizada porque é o uso off-label. O que é esse uso off-label? O médico, a partir da soberania da prescrição médica, ele, a partir da experiência dele, ele percebe, fala, não, esse medicamento aqui, eu assumo o risco de tratar o meu paciente com ele. Então, por isso, eu vou prescrever hidroxicloroquina para o meu paciente. Mas não existe essa indicação no registro do produto. Se você for buscar na bula do medicamento, ela não vai ter essa indicação. Então, é importante colocar essa distinção, né, do que seria um medicamento off-label, né, e do que seria agora, finalizando a sua pergunta, você registrar um medicamento com uma nova indicação. Então, se a indústria conseguir comprovar que aquela molécula ela pode ser utilizada no manejo da Covid-19, esse medicamento ele vai ser registrado como um medicamento novo, porque você não tem nenhuma molécula que esteja registrada com essa indicação. Então, essa é uma distinção importante, mas é importante trazer essa que eu percebo também que há uma confusão muito forte com os farmacêuticos e os estudantes da área de assuntos regulatórios, é a questão do uso off-label. O médico ele pode prescrever um medicamento para que ele quiser, com base na prescrição e nos conhecimentos científicos dele. Agora, prever isso no registro do medicamento, aí tem que provar toda aquela parte que eu disse. Os testes, né, que comprovam segurança e eficácia, que são os testes clínicos do medicamento. E aí, só para finalizar, Tiago, no caso desses produtos, as indústrias têm o quê? Os testes não clínicos, né, que são os testes realizados em laboratórios que elas conseguiram demonstrar que poderia ter esse objetivo. Agora, para se chegar a ter o registro como medicamento novo para aquele fim, aí não, aí tem que passar pelos testes em humanos, né, que são a fase 1, 2 e 3. Cara, muito legal. É bom, assim, ter informação, e mesmo para aqueles que não querem trabalhar, né, na área, são informações que ajudam, né, a gente a não sair falando besteira, né, o Henrique, de forma geral. Tiago, porque é uma época... Desculpa te interromper, eu queria aproveitar a sua fala, só para fazer um gancho rápido, que é o que você falou. Às vezes o farmacêutico, às vezes o profissional, ele não vai trabalhar especificamente em indústria farmacêutica. Ele pensa, eu não quero trabalhar
com assuntos regulatórios. Eu não tenho por que estudar esse assunto. Só que os assuntos regulatórios, essa parte de legislação, principalmente essas criadas pela Anvisa, ela acompanha o profissional em qualquer área que ele for atuar. Se o farmacêutico ele for atuar lá no balcão da drogaria, ele precisa conhecer assuntos regulatórios. Se ele for atuar em farmácia hospitalar, ele precisa conhecer assuntos regulatórios, né? Então, independente da atividade, os assuntos regulatórios ele sempre estará presente. A diferença é que você vai direcionar para qual área você quer utilizar os assuntos regulatórios, seja para a indústria, seja para assistência farmacêutica. Mas, assim, só para pegar o gancho aí que você levantou. Não, já até sugiro, nós deveríamos, na verdade, era fazer um curso de introdução básica a assuntos regulatórios para redes sociais, né? Para a galera parar de poder ficar replicando umas besteiras aí, cara, e é bacana demais, assim, sabe? Já até anotei aqui para fazer um destaque depois nos highlights que eu faço aí sempre, a questão do uso off-label, porque tem muita gente que comenta coisas que não tem nada a ver, né? Isso é muito importante. Outra questão que é muito debatida, e foi uma das perguntas também, Henrique, foi sobre a questão da gestão de risco. Qual que é a definição de gestão de risco? E depois nós vamos falar sobre a importância, né, para a parte de boas práticas, pós-registro e tal. Mas antes, qual é a definição de gestão de risco? Basicamente, antes da gente fazer essa definição do que seria a gestão de risco, a gente tem que entender como que funciona essa conceituação, né? A gestão de risco ela está presente em qualquer atividade humana, né? O Dr. Gonçalo Vencina, que foi o primeiro presidente da Anvisa, ele fala que qualquer atividade que produza algum feito para a sociedade, que entregue um produto para a sociedade, essa atividade ela tem inerente a ela o risco. Aí a gente tem que calcular qual é esse risco. Isso é o que a gente chama de gestão de risco. E antes de fazer uma conceituação geral, é importante que os farmacêuticos e os estudantes entendam que há uma diferença entre risco e perigo. Por exemplo, o indivíduo está ali na praia, né? Vamos imaginar aí a praia de Boa Viagem, que é uma praia que é rica em tubarões, né? Então, o cara está lá e ele chega na beira da praia e ele fica vendo o mar. E ele vê uma placa. A placa está lá, perigo. Não se aproxime porque tem tubarão. Se ele ficar apenas na beira da praia, vendo o mar, ele sabe que ali há um perigo. Então, ele não está se expondo ao perigo. A partir do momento que ele entra ao mar e começa a nadar ali no local que tem perigo de tubarão, ele passa a ter o quê? Um risco. Então, isso que é a distinção importante que a gente tem que fazer entre perigo e risco. O risco, então, é a exposição ao perigo. Essa é uma importante definição. Então, a partir disso, a gente chega na definição do que seria gestão de risco. A gestão de risco, então, é fazer o manejo entre a exposição e o efeito daquela exposição. Basicamente, o que a gente faz, tanto na Anvisa quanto dentro das indústrias farmacêuticas, cotidianamente, é gestão de risco. A diferença é que agora essa gestão de risco ela começa a ficar mais prevista nas legislações e ela começa a ser mais cobrada nas indústrias. Por exemplo, a RDC 301 de 2019, ela é basicamente calcada na gestão de risco. Tanto é que se a gente pegar a legislação e fizer uma busca nela, aquela busca do PDF, a gente vai ver que várias vezes a legislação cita causa raiz, gestão de risco. Por quê? Porque é isso que a Anvisa passa a buscar agora. Um outro exemplo também, como as legislações têm trabalhado nesse sentido, é a RDC 73, que é a RDC de pós-registro de medicamentos. Para que a empresa, só para o pessoal entender, o pós-registro é o quê? A empresa registrou o medicamento e ela tem que fazer uma alteração ali de metodologia analítica, tem que fazer qualquer outra alteração relacionada ao produto. Aí, nesse caso, a indústria ela tem que comprovar o quê? Ela tem que comprovar que aquela mudança que ela está fazendo no produto dela não agrega o risco ao paciente. Então, ela tem que fazer ali, naquele momento, uma gestão de risco. E aí a legislação prevê que a empresa tem que apresentar um PAT. O que é o PAT? Uma avaliação técnica que a indústria faz do produto dela, e a partir dessa avaliação técnica, ela tem que demonstrar para a Anvisa, e ela manda na documentação a gestão de risco,
demonstrando que aquela modificação ela não vai agregar um risco maior para o paciente. Então, em resumo, a gestão de risco hoje ela está presente nas legislações quase todas da Anvisa. Ela é o norte que a Anvisa tem seguido e basicamente é isso, é você controlar a exposição, porque qualquer produto voltado para a saúde humana, ele vai trazer algum risco. Então, gestão de risco é esse manejo, é o manejo dessa relação com o perigo, né? Então, assim, é fundamental, né, para o pós-registro, nas normas de BPF. Então, é impossível você ter isso com qualidade sem fazer esse manejo, né, o Henrique? Sim. Não, sem dúvida, e também para quem já trabalha na indústria farmacêutica, esse é um tema importantíssimo de qualificação para os profissionais, porque as legislações, cada vez mais, elas vão atuar na parte de gestão de risco. Então, conhecer o que é uma gestão de risco, conhecer como que se faz esse cálculo, né, porque existem vários métodos utilizados aí para fazer a avaliação da gestão de risco, e principalmente na busca da causa raiz, né? Então, você identificar ali qual é o problema, a causa das causas do problema. Isso está relacionado com gestão de risco. Aí já entram também, uma dica boa seria as pessoas que querem trabalhar, entender mais desse mercado, estudar talvez ferramentas da qualidade, aprender a fazer essa busca, né? Porque, igual você está falando aí várias vezes, da questão de busca da causa raiz, já vem automaticamente as ferramentas, Ishikawa, as matrizes de risco, tudo isso, certo? O método de Delphi, né? O Chicago que é muito utilizado para se chegar à causa raiz, e a partir da busca dessa causa raiz a gente consegue fazer uma gestão de risco bem mais aprimorada, né? Inclusive, só complementando, a RDC 301, que é a RDC de boas práticas de fabricação, que é uma RDC extremamente moderna, né? Extremamente calcada ali nos requisitos estabelecidos de padrão internacional. Essa legislação, ela sempre coloca o quê? Que a indústria ela tem sempre que estar buscando a causa raiz dos problemas. Então, por exemplo, um indivíduo fez o uso de um medicamento, né? E em uma determinada situação, ele se sentiu mal e ele manda um saque para a empresa reclamando. Falou, eu tomei o seu medicamento aqui e eu estou me sentindo mal, estou sonolento, eu sempre tomo esse medicamento com a RDC 301. Quando a indústria recebe essa notificação do consumidor, ela fica obrigada a abrir uma investigação interna para tentar identificar se aquilo que o consumidor está relatando do uso do medicamento realmente foi causado por algum desvio de qualidade dentro da indústria. Então, agora nas auditorias, os inspetores eles vão sim buscar verificar se as indústrias estão fazendo a gestão de risco com base no que determina a legislação, nas reclamações e nos desvios de qualidade identificados pela empresa. Show de bola. Henrique, nós já estamos aqui quase partindo para o final, e eu achei legal porque ao longo da sua fala, várias vezes você foi dando dicas, né? E eu sei que tem pessoas aqui que já trabalham na área e, assim, já estão aqui absorvendo todas as suas dicas, e sei também que existem algumas pessoas que querem trabalhar na área, mas não sabem por onde começar. Então, ao longo da sua fala, você já deu várias dicas, né? Do que fazer. É bom o cara saber um pouco de inglês, a pessoa saber um pouco de inglês, porque vai ter que ler bastante, ser uma pessoa analítica, enfim. Eu queria que você falasse, por favor, qual que é o perfil, antes de darmos dicas para aquelas pessoas que querem seguir realmente essa carreira, qual que é o perfil que você julga que um bom profissional de assuntos regulatórios tem? É uma pessoa analítica? É uma pessoa criativa? Eu sei que isso é muito geral, né? Mas, em geral, qual é o perfil que você vê de um bom profissional de assuntos regulatórios e quais são os desafios que essas pessoas enfrentam no exercício da profissão? Eu vou trazer um pouco aqui da minha experiência com assuntos regulatórios no serviço público e também eu vou trazer um pouco do que eu percebo me relacionando no serviço público com os profissionais de assuntos regulatórios das indústrias. E assim, eu já adianto para vocês que eu percebo que os profissionais das indústrias farmacêuticas que atuam com assuntos regulatórios,
são profissionais de extrema excelência. Eles conhecem muito sobre as legislações, eles conseguem aprofundar bastante, quando eles discutem com a gente nas reuniões, eles conseguem aprofundar bastante aquilo que está na legislação e, basicamente, o que se percebe é que o profissional, conhecimento de línguas, isso daí a gente não vai nem discutir mais, porque, assim, com o mundo globalizado que a gente vive hoje, com essa busca que a Anvisa tem tido cada vez mais por uma convergência regulatória, então, ter o conhecimento de inglês é fundamental. Então, cada vez mais os profissionais vão achar documentação em inglês, cada vez mais eles vão ter que conhecer a legislação. Então, inglês a gente já nem discute mais. Agora, uma coisa que é importantíssima para o profissional de assuntos regulatórios é ele saber interagir com as diversas áreas da indústria. Então, ele ser comunicativo, ele saber se expressar bem, colocar as ideias dele, saber escrever bem, responder bem às demandas de forma escrita, além de conhecer bem a legislação, é fundamental. Então, basicamente, eu colocaria o profissional nesse sentido. Tem que ser um profissional que saiba dialogar com as diversas áreas, que saiba entender quais são os objetivos das diversas áreas e, principalmente, como ele vai lidar muito com a Anvisa, que ele conheça a estrutura organizacional da Anvisa, ele entenda o que é uma reunião da diretoria colegiada, ele entenda o que é uma RDC, ele saiba manejar o site da Anvisa, é fundamental. O site da Anvisa tem muitas informações, tanto é que eu tenho certeza que muita gente, às vezes, quando está consultando a legislação, fica em dúvida. Ah, se a legislação ainda está vigente ou não. Pelo site da Anvisa, ela consegue todas essas informações. Então, assim, basicamente é nesse sentido. O profissional tem que ser bastante dinâmico, ele tem que saber dialogar com as diversas áreas de atuação dentro da indústria, não somente com a parte dele de assuntos regulatórios. Por que isso? Porque os assuntos regulatórios, eles estão, ele é transversal, ele está previsto em todas as faces da indústria. Então, assim, sem dúvida, é um dos segmentos, né, que abre mais oportunidades para os profissionais. Hoje, são as indústrias farmacêuticas nos assuntos regulatórios que cada vez demandam mais conhecimento, né, agilidade, dinâmica. Basicamente é isso. E mesmo que que a pessoa queira trabalhar, né, em outro setor, se ela quer chegar a um cargo de gestão, vai ser natural ela conhecer toda a parte regulatória, né? É difícil você ter um bom gerente, um bom coordenador que não conhece os detalhes básicos, né, da parte regulatória. Então, assim, independente do setor, se você quer trabalhar e se você galga aí uma área de gestão, você que está aí nos assistindo, com toda certeza é necessário conhecer essa parte regulatória, né, Henrique? Sim, sem dúvida. E aproveitando o gancho que você levantou, o gestor, né, não necessariamente ele precisa, é até algo importante falar para quem acompanha a nossa live, que quando a gente fala conhecer a legislação, não necessariamente é conhecer aquilo de maneira aprofundada, ser um expert naquele assunto, não é isso. É você conhecer para você saber aonde buscar a informação, para você saber fazer os links adequados e assim fazer uma entrega melhor ali nos objetivos do seu trabalho. Então, basicamente, é nesse sentido. Legal. E para a gente finalizar, essa pergunta participa aí de um grupo de alunos e o pessoal, olha, professor, por favor, faz essa pergunta para o Henrique, porque a gente quer trabalhar lá, a pessoa já tem, supondo que ela já tem esse perfil, ela é farmacêutico, enfim, né, é químico, ou alguma das áreas aí que estão habilitadas, né, para trabalhar nesse setor, mas como que elas podem fazer, quais são as dicas que você dá para ela trabalhar nessa parte regulatória? Além da parte de inglês, existem algumas especializações, eu acho que você fica à vontade, tá, Henrique, para poder falar das pós-graduações que você trabalha, inclusive. Quais são aquelas pós-graduações, ou cursos, ou dicas que você dá para a pessoa poder, sim, começar a namorar esse setor e depois poder trabalhar e ser efetivado aí? Nós estamos em épocas de processos seletivos, né, nas grandes indústrias, então tem muita gente querendo entrar na área. O que ela pode fazer para se destacar? Existe algum curso, pós-graduação, enfim? Sim. Não, basicamente, assim, em termos de especialização, né, em termos de pós-graduação, eu recomendaria o que eu fiz, que foi a parte de assuntos regulatórios. Uma especialização em assuntos regulatórios, ela é fundamental, porque ela te traz uma visão geral, né, de todos os assuntos, ela te
pontua ali, você tem módulos específicos sobre as principais legislações, né? E outra questão também importante a gestão, tem também uma especialização em gestão industrial farmacêutica também é bastante importante, que ela também te amplia o horizonte, e as especializações em vigilância sanitária, porque elas te trazem um conhecimento também de como que funciona toda essa teia de regulação que é a vigilância sanitária. E aí já fazendo aqui também um adendo, né, que a Anvisa certamente nos próximos anos, em algum momento, ela vai ter que realizar um concurso público, porque cada vez mais a agência ela tem diminuído a sua força de trabalho. A última estatística que eu vi essa semana, eu acho que a Anvisa tem 1.200 trabalhadores, né, 1.200 servidores públicos, enquanto, por exemplo, o FDA tem quase 10 mil. Então, assim, a Anvisa hoje regula um mercado de alto impacto, né, e com a quantidade muito reduzida de profissionais, e com a tendência de diminuir, né, porque as pessoas vão se aposentando, né, outros passam em outros concursos. Então, a tendência, sim, é de que tenha algum concurso em algum momento. Então, essas especializações de assuntos regulatórios, gestão industrial farmacêutica, os cursos voltados para essa área, eles não somente ajudam o profissional a galgar espaços melhores dentro da indústria farmacêutica, ter uma seção profissional, mas como também ele ajuda ao profissional a ficar já preparado para um possível concurso da Anvisa, que também é uma ótima oportunidade de atuação profissional para farmacêuticos, químicos, biólogos, né? E é uma coisa que a gente tem que considerar também é que a parte de assuntos regulatórios ela é multiprofissional, ela não tem essa reserva de mercado que existe em outras áreas, né? Ela serve tanto para o profissional do direito, ela serve tanto para um biólogo, químico, o farmacêutico, o biomédico, ou seja, o que se busca mesmo ali, o que a indústria vai buscar na parte de assuntos regulatórios é alguém que entenda a legislação, que saiba fazer uma conexão entre as legislações e que saiba responder às inquietações ali que surgem no dia a dia de trabalho da indústria farmacêutica. Legal, excelentes dicas. Então fica aí já, se você quer trabalhar, essa dica também do concurso é muito boa, né? Ou se vocês querem trabalhar, só reforçando, existem as pós-graduações de assuntos regulatórios, gestão industrial farmacêutica, vigilância sanitária, existem vários cursos que estão sendo disponibilizados aí durante a pandemia, tá? Que estão até gratuitos. Então busca, né? Tem várias informações de qualidade. Olha, tem muito e-book que está sendo disponibilizado. Nós temos que aproveitar esse momento aí que a galera está com o coração mais aquebrantado e se capacitar, porque com certeza oportunidades nós teremos aí diversas. Henrique, nós temos mais 3 minutinhos. Quero te agradecer, cara. Agradecer o Getúlio. O Getúlio está aí na live também, entrou agora há pouco. Agradecer a indicação. Cara, fico muito feliz em poder contar com pessoas assim com seu perfil, uma bagagem monstra. Eu acho que a gente já tem que fazer aí a parte 2, falando só sobre cada um desses tópicos, né, que foram levantados, porque são assuntos assim de ficar falando uma semana, né? Quero te agradecer a sua disponibilidade, a sua, a sua simpatia aí em atender ao nosso convite. E queria que você se despedisse aí, por favor, dos nossos telespectadores. Tá certo. Não, eu quero agradecer aí, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Getúlio, meu contemporâneo de faculdade, meu amigo que fez a minha indicação. E eu estou sempre à disposição para conversar com vocês sobre assuntos regulatórios, sobre vigilância sanitária. É um assunto assim que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de estudar, gosto muito de ensinar esse assunto também e trazer uma reflexão, né? Eu acho que agora a gente está vivendo um momento aí, esse cenário de pandemia, e os olhos da sociedade eles estão voltados para os profissionais da área da saúde, eles estão voltados para as indústrias farmacêuticas. Então, assim, essa questão toda aí da ansiedade pela vacina, né, ela traz um holofote positivo para as indústrias farmacêuticas e para os profissionais que trabalham nessa área de assuntos regulatórios. Então, fica o convite aí para que o pessoal continue engajado no assunto, continue estudando e aprendendo e se aperfeiçoando cada vez mais, porque certamente hoje as melhores oportunidades estão nas indústrias farmacêuticas, elas estão voltadas para esses assuntos. E como eu disse, ela te habilita não somente ao trabalho na indústria, mas também o possível trabalho no serviço público, né, em uma agência reguladora como uma Anvisa ou uma vigilância sanitária. E muito obrigado aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos.
Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Faço o convite para que vocês sigam a página da Científica. Essa live com o Henrique, nós vamos fracioná-la aí, disponibilizar esse conteúdo em breve para vocês. Quero também fazer um convite, já, se você ainda não segue nosso canal do YouTube, hoje nós temos o canal do YouTube, nós temos o Telegram, nós temos todas as redes sociais, LinkedIn, nós somos bem ativos lá. Então, basta acessar o link que está na bio, e também nós já estamos aí com as vendas abertas para o nosso curso de tratamento e disposição de resíduos em laboratórios industriais, que também pode ser aplicado em laboratórios de pesquisa. Basta você acessar, se você tiver interesse, basta acessar o link que está na bio, e eu te garanto que custa menos do que um Big Mac por mês. Então, vale a pena, vai lá, faz o seu curso, que eu tenho certeza que vocês vão se preparar ainda mais para o mercado de trabalho. Henrique, forte abraço, muito obrigado, espero ter você aqui de novo na Científica. Fiquem todos com Deus e até a próxima live da Científica Educacional. Forte abraço, até mais. Valeu, pessoal, um abraço.